dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, terceira série de episódios de podcasts O Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde. E nessa série que nós estamos começando hoje aqui, nós vamos falar sobre LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa Lei 13.709. E nós convidamos para participar desse nosso primeiro episódio a doutora Rosimeire Cirilo. A doutora Rosimeire Cirilo, ela é promotora de justiça aposentada do Ministério Público do Distrito Federal. Além disso, ela é gerente de ouvidoria da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., que é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Também é conselheira do Fórum Nacional de Ouvidores Universitários de Hospital de Ensino. E, além disso tudo, ela também é vice-presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, seccional do Distrito Federal. Doutora Rose Cirilo, é um prazer tê-la aqui em nossa companhia. A alegria é toda minha. Alô a todos que nos escutam. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado, doutora Rose. Doutora Rose, a gente vai falar aqui sobre LGPD nessa série, sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria começar perguntando, doutora Rose, primeiro, assim, qual é a importância de termos no Brasil uma lei que proteja os dados de alguém? É uma pergunta bem interessante. Essa necessidade dessa lei específica, ela decorre do atual modelo em que está sustentado, né, os nossos negócios hoje, né, basicamente dentro de uma plataforma, sociedade digital, onde a informação passou a nosso principal ativo, nossa principal moeda de troca utilizada pelos usuários, para ter acesso a determinados bens, serviços e até conveniências, né? Então, na medida que a economia digital gira em torno de dados pessoais, é necessário que a gente estabeleça ali alguns limites e também estimule, dissemine boas práticas para proteger o consumidor e também o usuário de serviços públicos, né? Porque essa norma, essa lei, ela envolve tanto empresas privadas como órgãos públicos. Então, basicamente, esse é um fator, né? E esse fator que envolve a economia digital pressionou, né, vários os países para que fossem atrás de estabelecer esses limites, depois, principalmente, que na Europa foi editado, né, a lei geral também deles, que é a GDPR, né, que é o General Data Protection Regulation. Então, que foi que, na verdade, importante. essa lei deles, a GDPR, foi a que inspirou o nosso legislador a fazer a LGPD, né? Sim, a nossa legislação tem muito dessa inspiração, né? Por conta dessa necessidade de a gente ter parâmetros nesse tratamento, e eles já têm essa experiência já de muitos anos, a GDPR até que não é tão antiga, mas eles tiveram outros regulamentos mais anteriores sobre essa questão. Então, o Brasil, nossa legislação, né, nosso legislador originário, ele tentou trabalhar com base nesses modelos da GDPR. Por quê? Porque o país que não possui uma legislação à altura da GDPR não teria como comercializar, né? Ter troca de tratar dados internacionalmente, compartilhar dados com eles. Então, sofreria uma barreira econômica assim, tremenda em negociar com países da Europa. Então, esse também foi um motivador para que o Brasil fosse atrás, né? Foram 10 anos essa lei tramitando, foram muitas audiências públicas. Inclusive, a própria vigência da lei, né, já suscitou alguns questionamentos, alguns adiamentos, inclusive, né, porque a lei em si, pelo menos o texto original dela é de 2018, depois ela foi alterada por uma legislação seguinte, em 2019, mas para valer mesmo, ela só começou em 2020, não foi isso? Isso, e assim, por quê? Né? Porque assim, é uma lei que ela atinge diversos atores, todas as empresas privadas, imagina, banco, todos os trabalhos, o tipo de comércio que estão em plataformas digitais, né? Embora ela também atinja informações que estejam em meio físico, a LGPD praticamente ela foi criada por conta dessa massificação de coletas e tratamento de dados na internet, né? Porque a preocupação com privacidade, ela sempre existiu, ela é antiga, inclusive está na nossa Constituição, está na Constituição de vários países, né? Mas essa massificação, essa comercialização pela internet é uma coisa mais recente,
E a gente não conseguiu suprir todas as lacunas com aquela lei do Marco Civil da Internet, o próprio Código de Defesa do Consumidor, o nosso Código Civil, e legislações que também protegiam o consumidor e o usuário não foram suficientes por conta desse boom que teve desse trânsito de informações e de dados na internet. Então, nós tivemos que atuar de forma mais consistente, e como eram muitos os interesses envolvidos, essa lei demorou demais, né? Foram as tramitações, os projetos foram recebendo o projeto foi recebendo muitas emendas, e para chegar num consenso, né, para que a gente chegasse a essa coalizão multissetorial das empresas, de bancos e do próprio Estado, porque hoje o Estado ele trata dados assim de forma assim maciça também. Então, é complexo. Para chegar a esse resumo, a essa lei, foram muitos trabalhos, foram muitos acordos. Então, por conta disso, nós demoramos, tramitou 10 anos esse projeto para chegar. E mesmo assim, como você mesmo disse, né, depois que ainda teve alguns questionamentos, teve ainda algumas prorrogações, a parte das sanções só entrou em vigor no ano seguinte, então, assim, tudo muito complexo por conta da complexidade em si que é a norma. Vamos falar na expressão que o Código Civil usa, né, que é a pessoa natural. Para a pessoa natural, o que isso impacta no seu dia a dia? O que para ela é diferente e é melhor ou pior tendo uma proteção de dados como essa que a lei está propondo? Porque essa lei, ela trouxe uma inovação que nós não tínhamos antes, que é esse direito da autodeterminação informativa que todo titular de dados tem. O que quer dizer isso? Que eu tenho que decidir, eu que vou saber quem está tratando meu dado, como será tratado, de que forma que vai ser disponibilizadas as informações, e antes eu não tinha isso, porque na nossa Constituição, todos os dispositivos que tocavam sobre privacidade, ele trazia um direito negativo para o titular. Por exemplo, o Estado ou outra pessoa não poderia violar a minha correspondência, não poderia violar as minhas comunicações telemáticas ou telegráficas, ou que seja o que for. Agora não, agora a gente tem um direito que é dito positivo. Agora eu posso pedir informações, eu posso dispor ou não dos meus dados, eu posso dizer que eu quero que eles sejam anonimizados eu quero saber que dados você está guardando que são meus, Sim, como é que você vai fazer com esses dados quando você não precisar mais deles? E por que você precisa dele, que é o principal? Por que você está coletando esse dado meu, né? Por exemplo, quando eu vou numa farmácia, alguém pede o meu CPF. Por que você quer isso? Se eu não quero esse desconto, se eu não quero ser, então, agora você tem esse direito, agora a lei te traz esse direito, antes você não tinha, né? Esse direito à privacidade é um direito negativo. Então, isso é importante para o cidadão, porque, como eu disse no início, o dado hoje, ele é um ativo importantíssimo, né? Os meus dados pessoais, os meus dados pessoais sensíveis, eles valem muito, porque onde eu ando, onde eu transito hoje nas redes sociais, no mundo virtual, eu vou deixando um rastro. Então, os meus dados hoje, nesses ambientes, eles dizem muito de quem eu sou, eles traçam o meu perfil enquanto consumidora, enquanto pessoa. Você pode saber, por exemplo, que tipo de filme eu gosto, se você vê meu perfil na Netflix, ou o tipo de alimento que eu consumo, se você vê o meu perfil no iFood. E aí oferece produtos e serviços de acordo com aquilo que você olha ou pesquisa na internet, por exemplo. Então, esse rastro, ele me identifica, né? Por exemplo, no Spotify, se você saber do meu perfil no Spotify, você sabe a música que eu gosto, não fica fácil de você, de certa forma, me oferecer produtos, de você, às vezes, me induzir a certos consumos que eu até não queria. Então, é muito comum você pesquisar alguma coisa hoje no motor de busca qualquer, e em seguida você ser bombardeado com e-mails, com propagandas nas suas redes sociais, com aquela mesma coisa que você procurou. Então, isso não é um uso que a gente possa dizer que estava sendo feito de forma muito massiva, muito terrível, né? Não é um uso ético dos dados. Então, essa lei ela traz para o cidadão comum essa possibilidade de que isso seja minorado, porque você precisa de consentimento para você usar meus dados. Eu preciso, né, um consentimento livre e informado.
E, apesar que nós sabemos, né, nós vamos depois conversar mais sobre isso, sobre essa fadiga do consentimento, que as pessoas mal olham as políticas de privacidade, né, os termos de uso das redes sociais por onde andam, pelos Ou sites por aceitar onde os andam, cookies, aceite aqui os cookies, ou algo e parecido. não lê, as pessoas não leem isso, né? Mas mesmo assim, com todos esses abismos informacionais, esses abismos, essas que existe de poder, de informação, a lei continua sendo positiva porque ela está mostrando para o cidadão que ele pode sim ser protegido, ter os seus dados protegidos, ele individualmente, é óbvio que é mais difícil, ou de forma coletiva, o que é o mais interessante, que é um grande desafio da LGPD, nós também trataremos mais à frente, que é essa justiça coletiva de dados, né? Você poder tratar todos, você poder proteger todos, não esperar que o cidadão, um por um, entre na justiça ou vá buscar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a proteção dos seus dados. Então, a lei é positiva nesse momento que ela descortina esse universo para o titular de dados e diz, né, para ele quais são os direitos que ele tem, né, do artigo 18 em seguida, da lei até o 20, são vários os direitos positivos que o cidadão titular de dados ele pode dispor para fazer valer o seu direito de autodeterminação informativa. Eu quero saber quem está usando, como está usando, para que está usando, até quando vai usar, se meus dados realmente estão atualizados, se estão dados íntegros ou não. Então, são vários os direitos. Então, a lei ela traz muitos instrumentos, isso é muito, muito assim, bom para o titular de dados e bom também para as empresas, porque traz segurança para as empresas, né? É um diferencial de competitividade hoje você ter um programa de governança de dados pessoais que seja coeso, tenha musculatura, seja assim firme. Então, isso é muito importante para as empresas também, não só para o titular de dados. Até porque, doutora Rose, o brasileiro ele é muito chegado a uma litigiosidade, né? Isso já historicamente o brasileiro acaba abarrotando os tribunais, né, com aquelas ondas de processo. Teve uma época que eu me lembro bem, logo que a Lei 9.099, que é a lei que trata dos juizados especiais, né, cíveis e criminais, quando ela surgiu, houve uma demanda muito grande daquelas chamadas pequenas causas à época, né, que eram pequenos danos que o cidadão sofria por conta de má prestação de serviço, que seja, enfim, e isso abarrotou os tribunais. Eu imagino que quando o brasileiro se der conta da dimensão que a Lei 13.709 proporciona, talvez aí a gente comece a ter uma onda de ações envolvendo essa temática, inclusive na esfera trabalhista, né, que é a nossa praia aqui do nosso Tribunal Regional do Trabalho. O que você acha sobre isso? Eu acho que é possível, mas assim depende muito de como nós vamos trabalhar isso, né? Nós que estamos nos tribunais, que estamos nas empresas, nós, né, representantes do Estado, a gente conseguir fazer todo um trabalho de educação, de transformação de cultura, inclusive as próprias empresas privadas e as públicas poderem transformar, né, o seu ambiente organizacional em ambientes seguros, vai ser mais complicado até para o cidadão, para o titular de dados ir até a justiça, porque tudo vai estar transparente, os tratamentos vão estar nos sites, tudo vai ser muito, muito claro ali. Então, a possibilidade de ele buscar, né, isso nos tribunais pode diminuir, até mesmo pelo trabalho aí que eu falo sempre das ouvidorias, né, e dos encarregados de dados. Muitas empresas públicas estão nomeando seus ouvidores como encarregados de dados, e os responsáveis pelo encarregado de dados, né, porque Doutora isso... Rose, o nosso primeiro episódio de podcast está assim, palpitante, o assunto realmente é assunto do momento, mas infelizmente a gente aqui fica espremido pelo tempo, né? O tempo não protege a gente aqui, ó, já vou logo dizendo. Tá? Então, eu vou pedir, doutora Rosa, na verdade, lhe fazer um convite para você retornar aqui conosco numa outra oportunidade para a gente continuar falando sobre esse tema e aprofundando mais a discussão sobre a LGPD. Eu quero saber se você pode participar com a gente e continuar participando conosco. Nossa, será um prazer, esse é um assunto palpitante e assim, temos muitas coisas aí para poder conversar, disseminar bons conteúdos e boas práticas sobre o tema. Será um Muito, prazer. poxa vida, então nós é que agradecemos. Bom, a gente vai ficando por aqui então. É o nosso primeiro episódio da terceira temporada de podcasts, e esse aqui falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados.
a famosa LGPD, a nossa convidada, a doutora Rosimeire Cirilo. Doutora Rose, deixa para nós aqui as suas redes sociais aqui. O pessoal gosta muito de seguir a gente nas redes sociais. Fala para nós aí. Bom, no LinkedIn é Rose Cirilo, né? Agora no Facebook e no Instagram é Rose Cerlu, Cerlu. Vai ser um prazer ter aí, conversar, trocar ideia com todo mundo pelas redes sociais. Olha, então, doutora Rose, eu já vou deixar aqui uma perguntinha para o nosso próximo episódio. Você falou aí das redes sociais, que quiser interagir contigo. Há um tempo atrás foi lançado na Netflix, que você citou aqui hoje, um documentário chamado O Dilema das Redes, que fala exatamente sobre esse acúmulo de dados que as grandes empresas de comunicação acabam tendo sobre todos nós de uma forma ou de outra. A gente vai começar falando sobre isso no próximo episódio. Pode ser assim? Pode, com certeza. Um assunto Então, maravilhoso. bom, gente, encerramos aqui esse primeiro episódio. Voltaremos em breve com a doutora Rose Cirilo falando sobre LGPD. Continuem nos seguindo nas redes sociais aí. Na Escola Judicial tem um perfil no YouTube. Cada vez mais o número de inscritos vai aumentando. Ative o sininho lá. Compartilhe os nossos podcasts da primeira e da segunda temporada. E detalhe, estão valendo horas de formação continuada para servidor e magistrado, hein, galera? Não perca a oportunidade. Além dos episódios estarem imperdíveis. Conto com a participação de todos. Um grande abraço e até o próximo.